Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar um pouco da Tua palavra, a Tua rica e poderosa palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos coloca mais perto de Ti. Por isso estamos aqui, Senhor. Te agradecemos pela internet, pelo acesso à internet, pela condição de poder pagar uma internet e aproveitar oportunidades como essa, Senhor, que estamos no nosso lar, mas temos a chance de poder estar em comunhão com os nossos irmãos, amigos, e assim falar um pouquinho da Tua palavra, aprender um pouco de Ti. E eu creio que o Senhor nos abençoará grandemente na noite de hoje. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de termos uma internet para poder falar de Ti. Nós abençoamos esta noite, nós abençoamos os lares das pessoas que estão participando agora no nome de Jesus. Que a Tua paz, que excede a todo entendimento, possa entrar nos lares dos Teus filhos, acalmar o coração, acalmar os pensamentos e nos fazer entender que o Senhor tem o controle absoluto de tudo e nós queremos confiar neste controle. Assim nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente? Vamos lá então. Estou vendo a Cleide que chegou aí também. Não consigo ver todo mundo que chegou, mas quem está aí na live são 4 pessoas. Eu vi Tiagão, a Paula Renata, Cleide. Bota um boa noite aí, por favor, porque quando você coloca o comentário eu consigo saber quem está aí. Que seja bênção. A gente vai trabalhar em cima de Romanos. Romanos no capítulo 8. Para quem está chegando agora aí, eu coloquei o tema sobre... Somos filhos de Deus? E parece ser uma pergunta assim... meia sem nexo, né? Claro, pastor, claro que nós somos filhos de Deus. Mas qual é a certeza que você e eu temos sobre ser, essa filiação? Qual a certeza que você e eu temos de que somos de verdade filhos de Deus? O que a palavra de Deus fala referente a ser filho? Tem um trecho da palavra que fala que existem pessoas que são filhos do diabo. E às vezes a gente fica perguntando assim, não... Acho que não, acho que todo mundo é filho de Deus. Acho que todo mundo tem a chance de provar, de viver a paternidade de Deus. Sim, é possível todos nós sermos filhos de Deus. Esse acesso existe. Mas nós vamos aprender hoje na palavra, dividir um pouquinho, sobre o que ela nos diz sobre a paternidade de Deus, sobre ser filho de Deus, sobre adoção, né? A palavra adoção, ela soa muito estranha, porque se nós pudéssemos escolher entre ser filho legítimo ou adotado, será que nós escolheríamos o quê? O que vocês acham aí? Vamos interagir um pouquinho para a gente poder participar. Se você tivesse a chance de, antes de estar no ventre de alguém, de uma mulher, e antes de ser definido para qual família você iria, o que você escolheria? Ser filho ou ser adotado? Ser filho legítimo ou ser adotado? Coloca aí os dois. Não, mas um. Se você tivesse a chance de escolher uma opção, Lu, vamos lá, quem está no Facebook aí, vamos participar aí também. Se nós tivéssemos a chance de poder escolher, se fosse antes de ser gerado no ventre materno, e o Senhor fizesse a pergunta para você assim, Tiago, você quer ser adotado ou você quer ser filho legítimo de uma família? O que você escolheria? Porque às vezes a gente fica perguntando assim, pastor, a pergunta dessa aí eu acho que a resposta está bem lógica. Claro que eu escolheria ser filho. Ou o que há de errado em ser adotado? Talvez nós vamos ter acesso hoje na live de pessoas que são adotadas. Não são filhos legítimos, mas são amadas, são respeitadas. E às vezes nós, pela cultura, pela criação... Opa, minha amiga Cíntia está chegando também. Seja bem-vinda, amada. Quem está chegando agora aí, Romanos 8, vamos trabalhar em cima do texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Então falar de filho
de Deus é algo muito profundo, muito poderoso. E eu aprendi algo muito interessante, de que quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, não é somente uma carta que estava sendo escrita lá atrás com a intenção de você e eu termos acesso hoje em 2021. Às vezes nós precisamos ter acesso histórico ao contexto, a intenção da escritura, para qual objetivo. E nem às vezes a gente lê a Bíblia hoje e parece que ela foi só preparada para hoje. Não, mas tem todo um contexto histórico, tem toda uma intenção. Então quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele sabia exatamente, até por ser um cidadão romano, né, ter dupla cidadania, ele sabia exatamente como funcionavam as coisas lá. Então ele escreve a carta aos Romanos para que eles viessem a ter o entendimento numa comparação referente à cultura deles. Porque não adianta, eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, nós moramos aqui. Então, existem outros estados que têm cultura diferente. Então, eu não posso simplesmente chegar lá em Minas Gerais ou em São Paulo e falar de algo para eles como se eu estivesse falando para o carioca. Porque pessoas de outro estado com outras culturas, talvez elas não vão entender o que eu estou falando. Vocês concordam comigo? Ajuda aí, participa comigo aí. Vocês concordam? Às vezes não dá para a gente poder falar alguma coisa que nós estamos acostumados a falar no local que vivemos. Então é interessante saber como que funcionam as coisas lá no ouvinte, onde estão os ouvintes, para poder eles terem entendimento. É que nem uma vez eu estava participando de um curso e falava sobre isso, que não basta você ser professor, não basta você escrever uma matéria no quadro, você precisa ensinar de uma forma que a pessoa entenda o que está sendo explicado, porque existem pessoas que conhecem o conteúdo para elas próprias, mas elas não conseguem passar para quem está o ouvindo. Então, uma das virtudes de um bom professor é ele conhecer muito a matéria que ele vai explicar, que ele vai ensinar, mas saber passar de uma forma que o ouvinte tenha entendimento. Porque fica muito fácil eu falar alguma coisa que eu sei, se eu não conseguir passar uma explicação para que o ouvinte também tenha acesso. Então ali, o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Romanos baseado na cultura, de como funcionavam as coisas lá. E aí eu estava pesquisando e vi que existia eu até anotei aqui, uma tradição romana que tinha o nome de dias lústricos, que quer dizer dia de consagração. Então, quando a forma de adoção para os romanos era algo muito sério. Muito sério. E aí, às vezes, nós pensamos em olhar o texto e parece que fica muito raso, fica muito inexplicável. Então, quando eu olho Romanos, esse capítulo 8, que é muito importante, que a gente vai falar sobre paternidade, eu preciso entender como funcionava a cultura romana, como eles lidavam, como eles procediam diante das pessoas. Os judeus foram subjugados por eles a partir do ano 63 a.C., se eu não me engano. Então, quando eles dominam os judeus, porque foram reinos que foram conquistando reinos, até que eles chegam para subjugar a Palestina, os judeus, então eles começam a colocar, implantar no lugar que eles dominaram sua cultura, seus deuses, a forma que eles procediam para adorar os seus deuses. Então ele faz com que os judeus sejam subjugados, sejam submissos a eles, mas e também não mudaram sua cultura, sua adoração, sua forma de proceder, porque estavam no outro lugar. Somos todos filhos adotados do Pai, todos poderosos, porém quando falamos de adoção parece ser piedade, e dou graças ao Pai por me adotar. Muito bom isso aí, muito bom mesmo.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler aqui Romanos 8, para a gente poder entender o que... Ah, pastor, você falou sobre dias lústricos. O que significa isso? Dia de consagração. É uma tradição romana. Então, pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós vamos falar em Romanos 8? Então vamos lá. Pessoal que está chegando aí, ó, sejam bem-vindos, Xandão. Quem está chegando também aí, Lucas Zanini. Algumas pessoas chegam, né? Fica, outras saem, mas quem está chegando aí, seja bem-vindo. Se puder compartilhar a live, compartilhe para a gente poder dividir a palavra que deu para mais pessoas. Então vamos lá. Romanos 8, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, presta atenção, e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então vamos lá. Como que funciona essa questão de ser filho de Deus? Deus criou o homem, mas o homem caiu. Lá em Gênesis 3, deixa eu só ler para vocês aqui rapidinho, para a gente poder ter um acesso direto. Vamos lá, Gênesis 3. Ó, Gênesis 3:17. E a Adão disse, o Senhor falando, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então o que significa isso aqui? Quando o homem caiu, que foi retirado do Éden e precisou seguir a sua jornada, então ali foi oficializado o acesso do pecado na vida do homem. E o homem precisou andar, ter a liberdade para poder ter a sua própria vida. Ele que era dependente de Deus, vivia no jardim, vivia no acesso ao Pai direto. Então ele é retirado por causa do pecado, da serpente, da fruta, você já conhece a história. Então, a partir dali, o homem caiu no pecado. Então veio o dilúvio, veio tudo isso, depois veio as leis. A partir das leis, o Senhor tentou organizar a vida do homem na terra a partir das leis. Porém, como não funcionou, foi feito um plano muito ousado da parte de Deus, tipo assim, ou resolve isso agora, ou resolve. E qual foi o plano? Nós acabamos de ler em Romanos no início, no capítulo 8. Como a lei não teve jeito, porque a carne começou a sobressair, o pecado dominar o homem, o que ele fez? Ele enviou o seu filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para poder nós termos acesso à eternidade. Então aqui a gente começa a entender que a paternidade de Deus, ser filho de Deus, ele começa num processo de queda. Aí às vezes você fala assim, mas como ser filho de Deus? Adotado, até a Liliane colocou ali, somos todos filhos adotados do Pai Todo-Poderoso. Porém, quando falamos de adoção, parece ser piedade. Realmente, quando a gente fala de adoção, parece que é piedade. Parece que a adoção quer dizer que alguém não quis, fomos rejeitados, abandonados, e aí alguém nos pegou como resto. Uma família não nos quis, alguém não nos quis,
de alguma forma nós não daríamos valor, não seríamos valorizados, então há o abandono e alguém precisa nos adotar. Então quando a gente chega aqui, a gente começa a entender que existe um plano da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida, para nos tornar filho. Porém, nós ainda não somos. Ah, como assim, pastor? Aí eu não consegui entender. Sim, a palavra fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então o filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. E nós precisamos de Jesus Cristo para poder também nos tornarmos filho de Deus. Existe uma condição para sermos filho de Deus, que está em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu achava que todos nós éramos filho de Deus. Não. Nós nos tornamos filho de Deus mediante Jesus Cristo. Ele nos deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele dá o seu único filho para nos dar acesso. A lei não conseguiu resolver. A lei não conseguiu aproximar. Pelo contrário, a lei ela teve um peso de que tipo assim, eu preciso fazer, preciso obedecer, senão eu morro, senão, sabe? As leis muitas vezes elas são criadas para realmente punir alguém, ou alguém não ser punido se cumpri-la. Mas em Jesus Cristo isso tudo mudou, porque em Jesus nós temos acesso ao Pai. Em Jesus nós somos transformados em filhos de Deus. Tamanha a importância dele. E aí nós vamos conseguir ter acesso de como funciona a questão de adoção disso tudo aí, pastor. E a gente vai aprender. Mas vamos continuar aqui em Romanos. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus, nem de fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aí ele vem, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha que coisa interessante. Então a gente consegue entender que existe um mediador, que é o Espírito Santo, que nos faz entender que em Jesus Cristo nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Eu pensei que só em eu ser humano, só em eu ser nascido, já era o suficiente para mim poder me considerar filho de Deus. Não é assim que funciona. Pastor, você está sendo rigoroso demais, é exagero. Não, é a palavra. Sabe, a palavra não precisa se ajustar
ao ponto de nos convencer. A palavra ela não vai ser ajustada para que seja fácil. Ela é o que é. E aí se você quer e eu queremos viver na eternidade, temos que nos ajustar a ela. Só que reconhece Jesus como Salvador é considerado filho, e que não reconhece é somente criatura, certo? Isso aí, Xande. Então, quando eu li esse versículo, eu pensava que a gente vai chegar no versículo 18, vai falar sobre criatura. Eu li esse versículo e achava que a criatura era tudo, planta, animais. Sabe, quando a gente tem pouco entendimento, pesquisa raso demais, a gente tem algumas ideias, mas não é só a questão de ideia. É a verdade. Então, o que nós lemos aqui? Ó? Mais uma vez, versículo 14, você que está acompanhando aí. Ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então nós estamos entendendo aqui, pastor, mas eu não estou conseguindo entender, em Jesus eu posso ser filho, mas agora está falando de adoção. Então o que eu sou? Filho, eu sou legítimo, eu sou adotado, como que funciona isso aí? Então vamos trabalhar em cima da cultura romana. Lembra que eu falei no início? Existia uma tradição romana chamada dias lústricos, dias de consagração. Como que funcionava isso? O romano ele levava o processo de adoção muito a sério. Então, quando a criança nascia, o menino nascia, ele, com 9 dias de nascido, a sua mãe, em um tipo de cerimônia, colocava essa criança no chão. E ali, as pessoas reunidas, o pai olhava para aquela criança e ali, naquela cerimônia, ele decidia receber aquela criança como filho ou não. Uma criança legítima, fruto da relação sexual dele com sua esposa. Gerou uma criança. O menino era colocado no centro da sala ali, daquele lugar, no chão. Ele olhava aquela criança e ali ele avaliava e decidia por ele mesmo, naquele momento, se aquela criança seria recebida como filho ou rejeitada. Então, hoje em dia tem o acesso a ultrassom, vários exames que nós conseguimos saber se as pessoas se a criança pode ter algum problema ou não, se o feto pode ter algum problema ou não. E aí, mas naquela época não tinha. Então, a partir do momento que o pai tinha acesso à criança, ele ali avaliava se tinha algum defeito, se tinha alguma deformação, se tinha, na visão dele, aquele filho seria importante, uma criança importante, daria lucros no futuro, seria alguém importante. Se aos olhos dele aquela criança não fosse importante, não viesse a ser motivo de honra para ele no futuro, ele ali mesmo ele rejeitava e acabou. Não quero, e aquela criança era lançada fora, jogada fora, lançada para animais devorar, porque era recém-nascida. Havia um rigor assustador na cultura dos romanos. Então a gente consegue entender que Paulo escreve aos romanos não vagamente, mas simplesmente por entender a cultura deles, como que funcionava. Tanto que eu fui pesquisar e descobri que alguns imperadores teve seus sucessores e não foram filhos legítimos, foram filhos adotados. Otávio Augusto, ele era filho adotado de Júlio César. E Otávio Augusto também teve um filho chamado Tibério César, que era adotado. Imperadores que sucederam o trono, o reinado, o império, e não eram filhos legítimos, era filho adotado. E quando esses homens adotavam uma criança, por um motivo qual fosse, eles adotavam de verdade. A partir do momento que eles adotavam uma criança, elas pertenciam àquela família. Uma família morreu e ficou só uma criança. Então, se alguém avaliasse que aquela criança seria importante para o futuro, trazia aquela criança para o imperador e ali ele avaliava, e se ele entendesse que seria importante, ele adotava. Tanto fala que o processo de adoção deles, tipo assim, aquela criança ficou órfã, mas a família dela tinha posses.
Então aquele homem que adotava aquela criança, ele recebia a criança e também tudo aquilo que pertencia àquela família. Então quando a gente consegue entrar na história, no contexto, isso começa a mudar a nossa visão. Tá dando para entender, pessoal? Me dá uma ajuda aí, por favor. É o que eu estou falando aqui, estou tentando encaixar. Às vezes a gente estuda, né? A gente pega bastante informação, mas eu gosto de ter o cuidado de encaixar tudo direitinho para vocês terem acesso a ter entendimento no que eu estou falando. Me dá uma ajuda aí. Não precisa passar a mão na cabeça não, tá? Se tiver alguma coisa que não está batendo, não está dando para entender, eu volto um pouquinho aqui para dar uma resumida. Mas me ajuda aí, por favor. Me dá um feedback aí. Tá dando para entender? Tá ficando legal? Fala aí, Paula. Tô vendo Paula aí, Jaque. Tá dando, Lu? Minha amiga Marina, que eu vi chegando aí. Tá dando para entender, né? O pessoal tá no Facebook aí. Se puder me dar um feedback aí, escrever no comentário se tá dando para poder entender o que está sendo explicado, eu agradeço. Então a gente começa a entender que ele no versículo 14 fala o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos lá, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não são todos os seres vivos, não são todos os seres humanos nascidos que são filhos de Deus. Tem um processo da inocência, a pessoa já começa a se entender como adulto, a entender o que é bom, o que não é, o que é verdade, o que é inferno, o que é céu. A gente vai começando a ter acesso à vida adulta, começamos a saber, a ter acesso ao que é bom, o que não é. Temos a escolha, a liberdade de escolher qual caminho seguir quando nos tornamos adultos. Mas aqui fala que os que são guiados por quem? Pelo Espírito. Que Espírito? Nós lemos nos versículos anteriores. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Opa, encostei aqui no pedestal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele nos faz entender que em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. Então não é qualquer pessoa que se torna filho de Deus. Não é qualquer uma. Por isso é importante a gente poder entender que não dá para a gente poder levar uma vida de qualquer jeito a partir do momento em que nós temos acesso à verdade e sabemos que todo filho ele tem um cuidado especial. Todo pai que reconhece o seu filho, ele tem um cuidado especial. Mas quem não é filho, quem não se sente filho, nunca vai entender a importância do seu pai. Nunca. E por mais que... não estou falando de filho legítimo, estou falando de filho. Porque filho pode ser legítimo, filho pode ser adotado. Então aqui, como eu falei para quem chegou depois, aí era um tipo de ritual que o romano escolhia se aquela criança ia ser criada por ele ou não. E da mesma forma o filho adotado, ele vinha. Se ele entendesse que aquele filho original não serviria para nada, ele abria mão. Ele lançava fora mesmo, sem medo. Eu não quero essa criança, faz o que quiser, joga ela para os bichos, joga para o cachorro, era assim mesmo, não é exagero. E no lugar daquele filho que foi jogado fora, que foi aberto mão, aquele lugar ficava vago para que outra criança pudesse. Valeu, Lala, Karina, estão chegando aí, sejam bem-vindos, amadas. Então, aquele lugar ficava vago. Acesso para que uma criança adotada pudesse ocupar o lugar naquela família. Então, quando a gente começa a ter acesso a isso, a gente percebe algo muito importante. Que Deus, que nem o Senhor não poupou. Deixa eu ver onde eu deixei anotadinho aqui. Versículo 32 do capítulo 8 de Romanos. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho.
Lembra que Jesus falou para ele? Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus fala para Deus, por que me desamparaste? Deus não respondeu. Então o processo de adoção é muito mais importante do que você imaginar. Ah, pastor, mas eu não sei se tem alguém aqui na live que é adotado, ou que conhece alguém que foi adotado, mas a gente consegue perceber que, segundo a palavra de Deus, a adoção não é resto, a adoção não é alguém abandonado, adotado não é alguém que foi rejeitado. Talvez a sociedade possa apresentar desta forma, mas dentro da palavra, a gente consegue perceber que a adoção é ter um lugar especial no coração de Deus. Aquele que não poupou seu único filho. Lembra que nós falamos também? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seja, o único e legítimo filho que Deus tem é Jesus. Mas nós também podemos nos tornar filhos de Deus por intermédio do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Meu amigo Leandro está chegando no Facebook, aí seja bem-vindo, bênção. Nós podemos nos tornar filho de Deus por adoção. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando eu vi isso, quando eu aprendi isso, eu fiquei muito fascinado. Porque quando Paulo ele se dedica a entender a cultura romana para escrever a carta aos romanos, ele coloca algo bem claro. Eu vou escrever algo para vocês dentro da cultura para que vocês possam entender. O cidadão romano poderia abrir mão de um filho legítimo para colocar em seu lugar um filho adotado. E uma vez adotado, ele fazia parte da família para sempre. Tanto que quem chegou agora, nós falamos, houve imperadores de Roma que não eram filhos legítimos, eram adotados. Então, quando Deus fala, Senhor meu Pai, por que você me desamparou? O que Deus fez? Deus ficou em silêncio. Por quê? Porque a partir do momento em que Jesus se sente desamparado, indo à morte, ele está abrindo espaço de ser único filho para que adotados entrassem naquela família eterna que somos você e eu. Aleluia! Dilza está chegando, seja bem-vinda, Dilza, saudade amada. Olha que coisa maravilhosa, conseguiu entender isso? Quando o filho legítimo sai, ele abre espaço para um adotado entrar. Quando Jesus sai, quando Jesus é crucificado, ele fala assim, eu estou abrindo mão do meu filho legítimo para receber filhos, no plural, no sistema de adoção. Porque Jesus Cristo nos fez isso. O Espírito Santo trabalha na nossa vida para que nós possamos entender que o filho legítimo abriu mão, o pai abriu mão do filho legítimo para que você e eu nos tornássemos filhos de Deus por adoção. Então, quando a gente olha o sistema de adoção, que parece ser algo tão ruim, rejeitado, alguém que não teve família, glória a Deus, ainda bem, obrigado ao Senhor porque vocês estão conseguindo receber e entender, porque eu me dediquei muito para poder estudar sobre isso. Sabe, o sistema de adoção que foi até legalizado aqui no Brasil em 88, eu deixei aqui separadinho para explicar isso para vocês, que é bom a gente ter acesso, né? A Constituição Federal, em 1988, passou a assegurar a igualdade entre os filhos, anunciando no artigo 227 da Constituição: os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações discriminatórias relativas à filiação. O sistema nacional, ele em 1988, ele decretou que até os filhos adotados, quando recebesse ali a certidão, teria direito a tudo naquela família. Então eu consigo entender que quando Deus silencia naquela oportunidade de poder abraçar o seu filho único querido,
Ele permite o seu filho ser retirado da posição original dele para poder abrir uma porta para nós entrarmos. E isso é maravilhoso, porque ele fala aqui, ó, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba quer dizer pai no hebraico. Então ele faz questão de ser registrado papai. Papai 2 vezes, sabe isso? Sabe quando a palavra fala que se nós não tivermos o coração de uma criança, nós não saberemos a importância do reino de Deus, do que vai no coração de Deus, porque a fase adulta nos torna independente. A fase adulta nos faz acharmos dono do nosso próprio nariz, mas uma criança, ela pode ser levada, ela pode ser agitada, ela pode ser quietinha, mas toda hora que ela precisar de alguma coisa, ela vai recorrer ao seu papai, aleluia! Ela vai recorrer a quem tem o direito sobre ela, quem a protege, quem é aquele que cuida dela com todo o carinho. A criança pode ser esperta, inteligente, ativa, pode resolver, mas vão existir muitas coisas que ela vai falar assim: papai, você pode fazer por mim? Papai, você faz aquilo ali para mim? Papai, eu não estou conseguindo. Me ajuda, papai, a andar de bicicleta. Papai, me ajuda a resolver essas coisas. Sabe o que é isso? Essa paternidade de Deus nos faz ser amado. Não era pra gente. Havia uma promessa para o povo judeu e aí os judeus não conseguiram entender, então foi aberta uma exceção. E aí nessa exceção está incluso você e eu. Esse coração gigante paterno de Deus faz com que nós venhamos a ter uma visão diferente de quem Ele é. Não é aquela questão de Deus no céu e a gente na terra. Ele está aqui, ó, presente em nós. A palavra fala que o Espírito Santo, ele veio substituir Jesus nesse processo que vai nos levar para a eternidade, mas aqui fala que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos faz ter o entendimento de sermos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Então quero que você já aqui nessa etapa da live, sinta-se abraçado pelo teu Pai nessa noite. Sinta-se confiante de que Ele tem o melhor para a tua vida. Não se sinta abandonado. Ele deixou Jesus passar por aquele processo para poder abrir uma porta para você e eu entrarmos. E isso é maravilhoso. Não tem como explicar. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Espírito, versículo 16 de Romanos 8, por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Olha só que coisa maravilhosa. No versículo 14 e 15, nós entendemos que existe um processo para nós sairmos de abandonados para adotados. Sem família, sem abrigo, para alguém abrigado, alguém filiado, alguém que se torna filho de Deus pelo sistema de adoção. Amém? 14 e 15 fala isso. O Espírito Santo em Jesus Cristo nos convence, nos mostra a importância que Jesus nos abriu a oportunidade para sermos filho de Deus. Quando chega no 16, ele fala: o próprio Espírito testemunha no nosso espírito. Então tem uma coisa muito importante para a gente poder aprender aqui. Para quem já sabe, beleza. Para quem não sabe, o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, é um. Em nós existe o Espírito de vida, o sopro de Deus nas nossas narinas. Então a gente fala assim: o Espírito Santo mora em nós.
Sim, nós somos templo do Espírito Santo e a esperança, a expectativa é de que nós estejamos sempre prontos para que o Espírito Santo venha habitar em nós. Porém, existe o Espírito Santo e existe o nosso espírito. E eu, como sempre, gosto de falar, você e eu não somos fruto somente de uma relação sexual. Nós fomos gerados em Deus, com a permissão dele, viemos a ser gerado no ventre materno, nos tornamos criatura, amém? Nos tornamos criatura para, aí sim, saindo da inocência e começarmos a entender que somos seres humanos e homens responsáveis por nós, aí vem a oportunidade nos apresentada de sermos ou não filho de Deus. Deu para entender esse processo? Eu consegui explicar direitinho? Isso é muito importante para a gente poder entender, porque a nossa visão quanto a Deus muda. Então aqui já começa a falar que o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que chegou até Ele adotados, agora já é considerado filhos. Aleluia! E mais ainda, aquele que era o único herdeiro, que era Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Olha que coisa maravilhosa. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento. Então a gente consegue perceber que éramos nada, fomos adotados e agora somos filhos legítimos co-herdeiros, herdeiros juntos com Jesus Cristo para toda a eternidade, tudo mais que Ele quiser nos proporcionar aqui ainda no plano terreno, nós teremos acesso, porque não é só para o nosso irmão mais velho. Tem um ministro de louvor que costuma falar que Jesus Cristo é nosso mano velho. Não é só para o nosso irmão mais velho, aleluia. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque é gostoso quando a palavra de Deus nos esclarece por sua própria verdade essa importância. Então, começamos esse processo de não ser nada, fomos adotados, porque o Espírito Santo nos apresentou a condição que é Jesus Cristo. A partir da adoção, aquele sentimento de abandono, de rejeição, de ser o resto, acabou, porque nós fomos recebidos como filho. A mesma sensação que um cidadão brasileiro deve ter tido a partir do momento em que, a partir de 1988, a Constituição decretou que qualquer filho adotado tinha todo o direito daquela herança, daquela família. Então, como eu vejo que o meu irmão mais velho, ele não quer ser dono da herança sozinho. O nosso irmão mais velho, ele não quer tudo para ele, que nada, ele quer dividir conosco. Porque a partir de agora nós somos irmãos, somos filhos. E aqui fala, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então existe uma condição. Até que ponto você e eu entendemos e respeitamos que Jesus Cristo sofreu, padeceu, para nos tornar seus irmãos e filhos de Deus. Participemos do sofrimento, que entendamos. A palavra de Deus fala em Isaías que por suas pisaduras, por suas chagas, nós somos sarados. Então, às vezes, Jesus, nosso irmão e primogênito de Deus, exatamente isso aí. Acho que agora eu vou começar a chamar Jesus de nosso mano velho. Porque com esse entendimento a gente consegue ter essa liberdade para falar isso, né? Não é uma falta de respeito, mas a palavra nos garante, nos dá essa segurança de que se Ele é nosso irmão mais velho, o primeiro filho de Deus, nos deixou ser pela adoção também, então eu consigo entender que Ele é o nosso mano velho. Ele nos ajuda, sabe? Diferente do filho pródigo, do irmão que ficou em casa e que ficou chateado quando o pai recebeu o pródigo que saiu
e viveu lá, tentou as aventuras e voltou. A palavra fala que o irmão que ficou em casa ficou meio murcho. Diferente do irmão do filho pródigo, o nosso Jesus, o nosso mano velho, ele não brigou com o pai sobre por que você vai querer fazer isso, pai? Por Tiago. Tiago que não presta, Tiago que é pecador, Tiago que se envolveu com baile funk, Tiago que bebia, Tiago que fazia tanta coisa errada. Sabe, se Jesus fosse falar para Deus o que o irmão do filho pródigo falou para aquele pai, aonde eu estaria, onde você estaria? Seja bem-vindo aí, Carcaça, aleluia. Aonde você estaria, onde eu estaria? Mas diferente do irmão do filho pródigo, ele falou assim, ó, vem, porque todos nós teremos a mesma prioridade de filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É fantástico isso. É esse amor que eu quero apresentar para vocês hoje, que tem mudado a minha história, que tem mudado a minha vida, sabe? Conhecer a paternidade de Deus, a multiforma de Deus. Ele é Deus, ele é Deus na hora certa, mas quando você precisa de um pai, ele vai se apresentar como Abba na tua vida e na minha vida. E isso é perceptível. Porque algumas lacunas, algumas coisas ficam na nossa vida aberta. Algumas culturas foram criadas na nossa vida pelos nossos pais. E não porque eles não prestam, porque os nossos avós, nossos bisavós ensinaram aos nossos avós ensinaram aos nossos pais passaram para a gente, ou faziam, e nós observávamos isso. E nem sempre é maldade, mas culturalmente vai sendo colocado coisas na nossa vida, na nossa família, que até chegam em nós. Mas aí temos o poder da palavra de Deus para nos orientar e nos mostrar a importância de sermos filhos de Deus. Ter acesso a essa paternidade. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, então. Versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, quem está chegando aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Minha amiga Laís chegou aí, Brunão, meu irmão. Capítulo 8, versículo 18. Olha só. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Futuro. O sofrimento, a dificuldade que nós passamos hoje não se compara. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu aparelho. Não se compara com o que o Senhor ainda vai preparar para as nossas vidas. Continuando, ó. 19. A natureza, ou algumas traduções pode estar escrito a criação. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Segura aí. Segura aí. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então aqui, antigamente eu lia isso com a glória que será revelado. Valeu, Lala. Então antigamente eu pensava que era a criação mesmo. Flores, pássaros, animais. E na inocência, né, no início, a gente ficava pensando assim, que criação, criatura, aqui fala sobre a natureza criada, que é a minha versão. Na minha inocência eu pensava que era todo ser vivo. E eu ficava pensando, pô, será que eu tenho que ser exemplo para os animais? Será que eu tenho que ser correto para as plantinhas e tal? Mas aí você vai entendendo, vai pesquisando, vai aprendendo, vai andando. E aí nós percebemos que aqui fala que o ser humano que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, aguarda a manifestação daqueles que se tornaram filhos de Deus em Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. Então aqui a palavra deixa claro para a gente que existe sim a diferença de criação para filhos. Ah, então Deus faz a acepção de pessoas, pastor? Não. Todos nós somos criação. Nascemos criação. Seres humanos dentro desse contexto de criação. Quando passa a inocência, 15, 18 anos, a maior idade chega, e aí temos acesso à verdade, às responsabilidades, aí nós começamos a entender que é um outro passo
Eu sou criação, mas eu só vou ter acesso à eternidade se eu me tornar filho de Deus. Ou seja, todo mundo pode se tornar filho de Deus. Todos podem ser adotados por Ele e ser recebido como filho. Mas é uma escolha. É uma escolha que todos podem fazer. Ah, pastor, eu não concordo não. Para mim, todo mundo que quer ser humano é filho de Deus e todo mundo vai morar no céu e todo mundo vai ser salvo. Não, não funciona assim. Não é fácil. Nós, seres humanos, gostamos muito de facilitar as coisas. Para o nosso bel prazer ou para as pessoas de nossa intimidade. Mas falando de Bíblia e de céu, não vai ter facilidade. Existem dois caminhos, o largo e o estreito, e é sério. O apertado, o estreito, só vai entrar no apertado e no estreito os que são filhos, porque vai entender. Quem não quer ser filho, quem acha que todo mundo vai para o céu e que pode levar a vida de qualquer jeito, vai escolher o largo, vai escolher as facilidades. E vai ter uma grande surpresa no final dessa jornada. Uma grande surpresa. Então aqui a gente consegue perceber que sim, existe criatura. Tá dando para entender, queridos? Deixa eu conseguir passar para vocês esse processo. Passou da inocência, 14, 15, 16 anos, adolescência, nós já temos acesso à maioridade, entendimento, e assim é uma escolha que você e eu vamos fazer. Ser filho ou não. Todos podem ser. Mas, isso aí, pastora, precisa fazer uma escolha. E lembra que nós lemos? Quem escolhe participar dos sofrimentos de Jesus é legitimamente co-herdeiro com ele. Nem todos os pastores passam isso. É verdade, Leandro, é verdade. Então existe esse processo que você e eu vamos ter que fazer uma escolha. Então a palavra tá bem clara para você e para mim, tá tudo. Tudo é possível. A forma que você enxerga, a forma que nós enxergamos com conhecimento, o poder que a palavra tem para nos libertar, para nos esclarecer, nos faz ter acesso à verdade. E a verdade vai nos levar para a eternidade. Ei, não são os perfeitos que vão entrar na eternidade, mas aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que respeitam o Senhor. Eu costumo falar muito isso. Não tem essa de santinho. Existem coisas que você... Essa semana teve alguém na igreja falando sobre o chocolate, sobre colocar o chocolate em cima da mesa. Acho que foi Marcelão, não foi? Ou foi Rondinelli? Me dá uma ajuda quem estava na igreja lá. Alguém falou assim, minha esposa colocou um chocolate em cima da mesa e ela, pastor Renato que falou isso, né? Eu coloquei um chocolate em cima da mesa, minha esposa, e foi trabalhar, ele falando isso. Mas vamos fazer essa ilustração aqui para a gente poder entender a questão do temor. Eu estou fazendo dieta e aí minha esposa sai de casa, ela coloca uma barra de chocolate suculento em cima da mesa e ela sai. E ela fala assim, Tiago, se você quiser pode comer, tá? E aí eu passo várias vezes na sala para fazer uma coisa e outra, a barra de chocolate está ali exatamente o sabor que eu amo, que eu gosto muito, mas eu estou de dieta. Eu escolhi naquela semana não botar a mão em nada de doce. Então, como que funciona o temor a Deus? A questão de ser pecador, de ainda ter desejo por certas coisas. E como entender isso? Eu queria muito pegar o chocolate. Porém, eu não vou pegar porque eu estou de dieta. Vamos lá, para a gente poder esclarecer. Senhor, eu ainda sinto muita vontade de fazer aquela coisa errada. Porém, por temer a Ti, eu não farei. Sabe, nós temos que ser verdadeiros. E essa verdade precisa estar inclusa no processo de libertação da nossa vida. Não é aquela questão de você ser santinho, porque você e eu não vamos ser santinho nunca. Existem processos de libertação que vai acontecer, existem coisas que nós vamos superar sim, porém, existirão coisas que você e eu não vamos conseguir superar rápido. E vamos querer fazer, e vamos querer provar, e vamos querer acessar, porém não faremos porque tememos e respeitamos ao Senhor. Que vontade que eu estou de tomar uma cerveja.
Que vontade que eu tô de ver um filme de pornografia. Que vontade que eu tô de fazer aquela coisa que eu sei que é errado. A vontade em mim está muito grande, porém, eu não vou fazer porque eu temo o Senhor. Deu para entender esse processo? Eu não estou falando para pessoas perfeitas porque não existe. Então, muitas das vezes, o processo de ser coerdeiro no sofrimento de Jesus é isso. Qual o tipo de sofrimento? Talvez o seu sofrimento e o meu, não é questão de que alguém morreu, ficamos desempregados, mas sofremos porque queremos fazer coisas que é prejudicial à nossa vida, mas não podemos fazer. Se um dia alguém achar que vai morar no céu com perfeição, não vai, porque a perfeição vai deixar você maluco. Não é ser uma vida, não é você andar de qualquer jeito, porque temos que nos policiar, temos que buscar purificação no Senhor, libertação, a palavra nos ajuda nesse processo, porém, fica tranquilo, existem processos que não vai sair rápido da tua vida nem da minha vida, porém não faremos, porque tememos ao Senhor. Não faremos, porque vamos sofrer com dores. A nossa carne vai desejar muito, mas não vamos fazer. Vamos entrar até em abstinência, dependendo do processo que queremos abrir mão de algo. Mas não vamos fazer. Por quê? Porque tememos a Ele. Porque respeitamos a Ele. E o processo de libertação estará em andamento sempre, desde o momento em que você e eu entendermos que não somos mais criatura. Eu não quero mais ser criatura. Diga isso para você. Eu não quero ser mais criatura, eu quero ser um filho legítimo de Deus pelo processo de adoção. Eu sei que isso existe, eu sei que isso é possível. Então, se é possível dentro da palavra do Senhor, então que vivamos isso. Vamos continuar aqui. Estamos fazendo 1h30, 1 hora de live agora. Tá legal? Dá pra gente continuar mais um pouquinho. Pessoal que tá aí, eu gosto muito de perguntar para não enfadar vocês. Apesar da gente estar em casa, né? Então é muito confortável estar em casa. Mas a gente tem 1 hora de live agora. Dá pra gente poder continuar mais um pouquinho? Me dá um feedback aí. Tá dando para poder entender? O recado está sendo passado? Vamos lá. Pra gente continuar lendo aqui Romanos 8, 19. Bem, vamos continuar mais um pouquinho, beleza? Isso aí, Leandro. Somos imperfeitos e seremos. Mas em Jesus Cristo conseguimos nos ajustar, ser podados. Somos árvores podadas pela palavra de Deus, aquela tesoura que poda as árvores. É a palavra de Deus que vai tirando os galhos secos da nossa vida para nos deixar pomposo, bonitinho, para Ele nos receber nos seus braços na eternidade. Oh, glória! Então vamos lá. 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então vamos entender isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente poder ler de novo. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Segura aí. Apesar de ser uma vírgula aqui, segura aí. Nós não somos pecadores, nós não seremos eternamente criatura por escolha nossa. Escolher ser filho de Deus ou não é uma escolha nossa. Mas nós não tivemos a oportunidade de escolher não ser pecador. A partir do momento que Adão ouviu Eva e ambos caíram, a partir dali o pecado teve acesso. Então o que deixou claro aqui? Pois ela foi submetida à inutilidade, ou seja, nós fomos colocados como inúteis a partir da queda de Adão. Tá dando para entender? A partir do momento que o pecado entrou no homem, nós nos tornamos inútil. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem é aquele? Deus. A partir do momento que o homem pecou e caiu, Deus já colocou
a queda já estava ali, o pecado já estava ali, entranhado na nossa natureza. E aí foi o que eu falei no início, veio o processo das leis, o dilúvio, depois veio as leis. Tudo foi feito por Deus para tentar ajustar o amor dele para com a humanidade. Mas nem assim deu certo. Então veio o processo de que eu preciso resolver isso e mandou Jesus para poder me salvar. Então o próprio Deus, quando tirou Adão e Eva do Éden e deu liberdade para eles poderem seguir, a partir dali já estava decretado a inutilidade do ser humano. Mas isso não era para ser eterno. Por quê? Porque nós aprendemos hoje que pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito, por Jesus, através do Espírito Santo, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a ser filho de Deus. Então, e para ser recebido, aqui ó, ele fala assim, ó, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme. Preste atenção nisso. Toda a natureza criada geme. Até agora. Como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmo que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Aleluia! Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele deixa bem claro, até para não ter ar de soberba, porque às vezes a gente pode falar assim, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu sou filho de Deus, quem está desviado é só criatura, é rejeitado, é qualquer um. Nunca poderá haver uma soberba em nós, nos achando melhor do que as pessoas só porque a gente está caminhando. Ninguém está firme. Ninguém foi salvo ainda. Existe uma jornada que estamos seguindo e precisamos ter muito temor e respeito para chegar na eternidade. Muito. Então ele deixa bem claro, sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Ou seja, mesmo nós que temos caminhado e que recebemos esse Espírito de adoção e que temos conhecimento que nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo, mesmo sabendo que somos filhos, ainda sofremos dores, ainda sofremos aflições, ainda passamos por dificuldade porque não acabou. Hoje eu estou filho de Deus. Eu nem posso falar que sou filho de Deus. Por quê? Porque eu estou. A palavra tem me colocado na condição de estar presente, filho de Deus. Mas a palavra que Deus fala é aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vocês concordam comigo? Hoje eu estou filho de Deus. E preciso estar filho de Deus todos os dias. Porque hoje eu estou e amanhã eu posso fazer escolhas e sair, abrir mão desse processo de adoção. Eu posso rasgar essa certidão de adoção e me tornar desamparado. Por minhas escolhas, por minhas posições. Então o próprio apóstolo fala, mesmo nós tendo os primeiros frutos do Espírito, mesmo nós tendo o mínimo de conhecimento, também sofremos e estamos aguardando a conclusão de ser adotado. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esse entendimento, pela clareza do apóstolo para poder nos passar essa verdade. Não bata no teu peito se achando bom demais. Não, mas eu sou um ótimo cristão, pastor Tiago. Eu louvo, eu toco, eu faço e aconteço. Dificilmente eu vou cair. Não dá mais tempo para poder me desviar, não. Eu estou muito consolidado. Engane-se. Engane-se quem se acha seguro demais. A segurança, a estrutura no Senhor, ela é conquistada todos os dias. Todos os dias. A verdade nos liberta todos os dias. Aquele que está de pé, repito, cuide-se para que não caia.
Permaneça de pé, permaneça firme nele, dentro da palavra dele, porque se o próprio apóstolo falou isso, quem sou eu para poder me achar firme demais? Quem é você para se achar firme demais? Então é um processo que vai acontecendo, e ele fala, esperando, versículo 23, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Aqui fala que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ajudar aqui quer dizer auxiliar no grego, no original. Eu falo muito isso, quem me conhece sabe disso. O Espírito Santo não é favorável às nossas fraquezas, ele não aplaude as minhas fraquezas, mas ele me ajuda enquanto eu estou fraco. Deu para entender? Enquanto eu estou fraco, ele vai me ajudando para que amanhã eu não seja mais fraco, mas supere aquilo que me levava à fraqueza, que eu vença aquilo que me fazia cair com frequência. Aleluia! Aleluia! Recebe essa palavra aí. O Espírito Santo é tão maravilhoso que nos faz ser filhos pela adoção, nos ajuda, nos faz entender que nos tornamos filhos co-herdeiros co-herdeiros de Deus juntamente com Jesus Cristo. E aí ele ainda nos faz entender que eu mostro para vocês o caminho para se tornar filho. Mas não filhos perfeitos. Filhos que vão passar por um processo até chegar na eternidade. Então ele fala, enquanto vocês ainda estão na fraqueza, enquanto vocês ainda estão vencendo o pecado, eu estarei pertinho. Porque eu sei que vocês não conseguem nem fazer uma oração decente. É o que está escrito aqui. Nós não sabemos nem orar. Sabe o que é isso? Orar é falar com Deus. E o que eu aprendo? Que quando eu sou alguém que não sou adotado, alguém que sou largado, eu tenho minhas manias, meus sistemas, eu vou aprendendo com qualquer coisa que passa na minha vida, mas quando uma família me adota, pega isso. Olha que coisa maravilhosa. Quando a família me adota, ela fala assim, ó, Tiago, senta aqui. Ó, a partir de agora você vai fazer parte desta família, então vem cá que eu vou te mostrar como que é a casa, os cômodos, aqui vai ser o teu quarto, ô glória! Aqui é a geladeira, sabe, aquela família começa a me apresentar. Vamos lá, Tiago, agora senta aqui que eu vou te falar, ó, aqui na nossa casa, que é sua também, vai funcionar assim. As regras aqui são assim. Aqui tem hora para dormir, hora para acordar, hora para ir na rua e para voltar. Tá dando para entender, queridos? Eu estou emocionado aqui porque o Senhor está falando através da minha boca e eu também estou recebendo o que eu estou falando. Aleluia! Aleluia! Então o Espírito Santo fala assim, ó, vem para cá. Vem aqui, Tiago, que eu vou te mostrar como que funciona. Eu sei, Tiago, que você estava abandonado, que você estava largado, agora você faz parte dessa família. Eu sei que você trouxe algumas manias da onde você vivia. Eu sei que você trouxe alguns costumes da onde você vivia, mas eu vou te mostrar. Eu não vou só te mostrar as regras da casa, eu vou te ajudar a você cumprir todas elas para que o ambiente na família se torne o melhor possível. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Que presença maravilhosa! Que o Espírito Santo possa estar entrando no teu lar aí. Aleluia! Isso aí, agora temos um lar, exatamente. Sabe, esse lar, a palavra fala que na casa de meu pai, João fala, há muitas moradas. Aleluia! Aleluia! Na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha como é que vai se encaixando. Aleluia!
E aí ele fala assim, vem cá, Tiago, eu vou te ajudar enquanto você é fraco, porque daqui a pouco você vai se tornar forte diante do papai. O papai vai ter orgulho de você. O papai vai olhar para você e vai falar assim, ó, como os romanos devem ter falado para os filhos adotados, né? Eu falei aqui, deixa eu repetir para quem de repente chegou depois. Otávio Augusto era filho de Júlio César, ambos imperadores. E Júlio César era... Otávio Augusto, que foi imperador, era filho adotado de Júlio César. E Tibério César era filho adotado de Otávio Augusto. Então a gente consegue entender que esse poder vai ser nosso. Você era fraco. Eu imagino Deus falando assim, eu tirei o meu filho legítimo para colocar você na condição de filho também, de imperador também, e eu vou dar para você tudo que você tem direito, eu vou transformar você. Eu vou fazer valer a pena. Eu sei que valeu a pena tirar você do abandono, tirar você da perdição e colocar na condição de filho, porque eu sei que todo investimento que eu fizer em você vai valer a pena. Aleluia! Aleluia! Sabe, é esse investimento que o Senhor faz na tua vida e na minha vida todos os dias. Não somos merecedores, mas Ele nos faz merecer. Por esse amor magnífico e maravilhoso. No nome de Jesus, aleluia. Sabe, sinta-se abraçado pelo Pai nessa noite. Sinta-se fortalecido. Eu quero que você dê um tempinho, para de olhar para a sua fraqueza. Para de olhar para aqueles pecados que ainda se repetem. Para de se sentir um ninguém porque algumas coisas ainda não estão dando certo. Eu quero que você dê a sua atenção agora para o teu papai, aquele que te ama, aquele que abriu mão do único filho para transformar você em adotado, com os mesmos direitos de um filho legítimo. Ele te ama do jeito que você é. O Espírito Santo não compactua com os nossos pecados, mas Ele nos auxilia nas nossas fraquezas e nos ajuda a orar, porque nós não sabemos, a ter o diálogo certo com Deus. Ele nos ajuda. Então toda vez que você for orar, fala, Espírito Santo, eu quero te convidar para me ajudar a conversar com o meu pai, com a minha nova família. Me ajuda, Espírito Santo, a ter acesso, a entender como que funciona o sistema da minha nova família. Eu quero aprender tudinho, para que eu possa ajudar a ter um bom ambiente. Sabe, Ele vai ajudar. Ele vai ajudar com certeza. Ele vai ajudar. Eu vou dividir com vocês aqui alguns versículos que eu separei, que fala sobre esse tema. A gente já vai encerrar já, tá bom? Já temos 1h50. Não, temos 1h20, né? Vamos para 1h30 de live, então eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu sei que tá bom. Eu sei que tá bom porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, não pelo que eu estou falando, mas pela presença. Tá gostoso estar em comunhão com vocês aqui. Mas eu quero dividir alguns versículos com vocês, que tocou muito no meu coração, e que venha consolidar tudo isso que a gente está falando aqui. Ó, em Gálatas 4, no versículo 4 ao 6, fala assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Mais uma vez, porque vocês são filhos, Ele enviou o Espírito. Lembra? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi enviado por Deus para consolidar no nosso coração que não somos mais órfãos, não estamos mais abandonados. Hoje somos filhos de Deus pelo processo de adoção.
Sinta-se amado por isso. Sinta-se privilegiado por isso. Talvez a palavra adoção nunca mais terá o mesmo sentido para você e para mim depois dessa live. Não pelo fato do que as pessoas passam, do que elas vivem, porque é imensurável. Mas olhar o sistema de adoção, pelo que a palavra nos orienta, essa palavra terá uma nova dinâmica, um novo significado a partir de hoje, até por esse conhecimento que estamos tendo. Em Efésios 1, no versículo 5, diz assim, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Isso fala sobre os judeus. Mas nós fomos recebidos como filho pelo processo de adoção em Jesus Cristo. Ó, Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mais uma vez. Somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Nem todo ser humano é filho. Mas em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. E o outro versículo que eu separei foi o que nós lemos sobre e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. É desta forma que nós precisamos encarar daqui para frente. Filhos imperfeitos, falhos, com muitas coisas para melhorar ainda. Porém, filhos, temos um novo lar. Temos um novo lar. Talvez você more de aluguel, talvez você tenha sua casa própria, mas aqui dentro, você e eu precisamos entender que temos um lar. E esse lar será eterno, para sempre. Amados, sinta-se amado. Eu não sei quais foram as lições que você aprendeu na vida. Eu não sei o que aconteceu na tua jornada até aqui. Eu posso falar por mim. E talvez se você for dividir comigo um pouquinho da tua história, eu não vou conseguir ter pleno acesso do que você passou, do que aconteceu. Mas isso tudo não pode anular o amor que Deus sente por você. Você não é acidente. Você não é fruto somente de uma relação sexual de um casal. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Sabe, e quando eu estudei isso, eu percebi que Jesus, pra gente, é muito mais importante do que só aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, e nos tornou filho. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Exatamente. Ou seja, se alguém me amar, se tornará filho legítimo como eu sou. Somos filhos, família, exatamente. Aleluia. Esse é o processo. Então quero que você sinta-se abraçado nessa noite pela paternidade de Deus, por esse amor maravilhoso que não abriu mão de você. Talvez, num sistema de adoção, uma família vai avaliar muito bem quem vai adotar. Vai saber a procedência, de onde veio essa criança, quem foram os pais, se os pais eram viciados. Sabe, um sistema de adoção existe dias, eu estava vendo ali, acho que são aproximadamente 120 dias para um processo correr legalmente, para ter uma conclusão. Tem muita coisa que tem que ser provada para uma família adotar, e não basta só o sistema liberar. A família faz toda uma investigação da procedência daquela criança para saber se vai valer a pena adotar ou não. Mas Deus, aleluia, Ele não olhou para a nossa procedência.
Eu fico maravilhado com isso. Ele não olhou a tua procedência, ele não olhou a minha procedência, ele simplesmente falou assim: vem, vem, que o seu papai está aqui. Mas a gente poderia falar assim: mas Senhor, e se o Senhor tiver acesso à minha história? E se o Senhor tiver acesso a quem eu era, aonde eu andei? E se o Senhor, será que tem chance disso ser anulado se o Senhor souber quem eu sou? Sabe, às vezes a gente pode falar assim: se o Senhor fizer uma investigação bem apurada da minha história, da onde eu vim, será que mesmo assim eu serei adotado por essa nova família? Sabe, não existe esse medo, não existe esse receio. Ele simplesmente fala para você e para mim assim: eu te amo, eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro quando eu abri mão do meu filho único para receber vocês em adoção. Então não quero que você me conte a sua história, até porque eu sei da tua história, eu te conheço. Você não precisa ficar preocupado se você será bem recebido aqui na minha família ou não, se você será bem tratado. Me amou primeiro, isso aí, com amor verdadeiro. Não precisa se preocupar se você vai ter, se você vai ser bem recebido, se o tratamento quanto a você será baseado em quem você é, de onde você veio, não. Nesta casa, você será recebido como filho e amado por toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Sabe, é essa a sensação que tem que queimar no teu coração, no meu coração nessa noite. No nome de Jesus. Você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, o nosso mano velho, aquele que nos fez nos sentirmos bem quando chegamos no novo lar. Às vezes, uma criança adotada, quando chega numa nova família que já tem um filho legítimo, pode não ser bem recebido, pode ser alvo de preconceito. Eu não consigo ter ideia de como deve ser a história de alguém adotado, de alguém que chega no novo lar, como é a recepção, como é a adaptação. Porém, com você e comigo isso nunca vai acontecer, porque seremos amados para sempre, bem recebido para sempre. Nos assentaremos à mesa com Ele no melhor lugar, amado, protegido sempre, sempre. Sinta-se amado nessa noite. Talvez os problemas não serão solucionados rápido, mas você e eu enfrentaremos eles diferentes com esse entendimento. Papai está junto. Às vezes eu me cobro muito porque eu queria ser um pai melhor para os meus filhos. Algumas pessoas me elogiam pela criação dos meus filhos, por quem eles são, mas sempre houve uma cobrança interna em mim, porque eu sempre quis ser melhor, superar alguns traumas, alguns medos, para ser um pai melhor para os meus filhos, para que isso pudesse influenciá-los a serem bons pais para os filhos deles. E eu vejo que, mesmo que haja imperfeição e essa cobrança em nós, hoje ele mostra pra gente que Ele nos ama, Ele nos recebe e vai transmitir isso em nós. Eu vou ensinar vocês a serem pai, porque eu estou recebendo você. Eu vou amar tanto vocês, eu vou mostrar tanto o meu amor a vocês, que vocês vão transparecer isso, vocês vão transbordar isso na vida dos seus filhos e na vida das pessoas que te rodeiam. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Haverá um entendimento tão profundo da paternidade de Deus sobre nós, que nós vamos transbordar isso sobre os nossos filhos. Outro dia eu estava vendo uma matéria falando sobre quando a gente não tem sabedoria e entendimento, nós nos tornamos rivais dos nossos filhos.
porque cobramos muito, achamos que eles têm que ser como nós queremos. Sabe, muitas das vezes um diálogo, uma boa conversa, uma oportunidade para deixar aquela situação passar um pouco para ser resolvida, seria mais solucionável do que a gente cobrar, brigar. O excesso de cobrança, o excesso de rigidez nos faz ser adversários dos nossos filhos. Escreve isso aí. Se tem pessoas aí que ainda não é pai, mas é filho, e talvez a sensação é essa, de ser rival do seu pai, da sua mãe, porque a gente olha com o olhar de cobrança, com o olhar de exigência, achamos que os nossos filhos têm que se adequar ao que nós achamos como verdade, como padrão. Ou às vezes o excesso de cobrança dos nossos pais nos fez olhar para eles como rivais. Sabe, mas que essa live, que essa palavra venha nos dar uma ótica diferente a partir de hoje. Tanto de ser filho, como olhar para os nossos filhos, lidar com eles, e também lidar com os nossos pais, nós que ainda os temos, e sermos filhos diferentes com o poder da influência da palavra do Senhor. Amém, queridos? Quero agradecer a vocês que participaram, que ficaram aqui conosco.